Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou o professor Pedro Barroso. Todos os sábados, a partir das 8h30, estaremos aqui na Andaiá, em rede. Mas a gente agora está com uma nova frequência. Como é? Qual é a nossa frequência? O showman. Professor Pedro Barroso, bom dia. Meu amigo dia. Eliezer Geraldo. Sempre a satisfação encontrar o Eliezer aos sábados pela manhã. Eliezer que eu pouco vejo, né, assim, no dia a dia, mas pelo menos aqui, e eu aprendo muito com o Eliezer Geraldo, uma inteligência assim formidável, viu, Eliezer? Uma inteligência fantástica, eu admiro muito você. Bom dia para você também, para todos os amigos ouvintes. Pois é, professor Pedro Barroso, a nova frequência da Rádio Andaiá, hein? 97.1, muito mais potente, indo bem mais longe, que é para ficar bem pertinho de você, pegando em todo o território baiano. 97.1. 97.1. E estamos lá, temos live e etc. Claro, estamos no nosso Facebook também, através da nossa live. Isso. Andaiá FM, por enquanto 104.3, né? Certo. Mas já está o 97.1, né, José? Acredito que sim. Já 97.1 também no nosso Facebook. E para fazer contato conosco, para que o ouvinte possa... pergunte de lá que a gente responde de cá. Os nossos telefones tem o 3631-9500 e o nosso WhatsApp 9971 16 971. Repetindo, 9971 16 971. Muito importante. Bom, é imprescindível que o nosso ouvinte faça sua pergunta para que outras pessoas possam se beneficiar dos conteúdos distribuídos aqui nesta janela da cidadania. É muito importante. A gente tem um quadro em fase experimental, que é muito importante, que você fique ligada para que a cidadania possa ser melhor ainda distribuída. Augusto Sena, esse amigo nosso, essa pessoa que tem uma experiência fabulosa, uma experiência nacional, municipal, vou pela cronologia, uma experiência municipal, estadual, nacional e internacional. Ele trabalhou numa das maiores empresas do mundo, que foi a Odebrecht, e hoje ele está trazendo para este programa algumas contribuições. Bom dia, Augusto Sena. Bom dia, ouvinte, bom dia, Pedro Barroso. Estamos aqui para contribuir. Pronto. Bom dia. Eu gostaria de dar um abraço para o pessoal do Vosa, que está aí no Largo do Andaiá, fazendo um bazar. Tide e o pessoal do Vosa. Um bom dia para vocês e um bom dia aí para o pessoal do Andaiá. O pessoal do Rosa, quando você fala o pessoal do Rosa, o que é Rosa? Vosa. Ah, é Vosa. Porque eu ouvi Rosa. É Vosa. Voluntários Solidários em Ação. Ah, muito bem, beleza. O tema, você sabia que isso deve ser desta forma ou daquela forma? Qual foi o tema que o amigo trouxe? Você sabia que não pode mais usar corda para armazenar, amarrar cargas? Carga de quê? De jegue, de burro, de cavalo, qualquer carga. De caminhão? Não, tendo caminhão, tem uma resolução. Não, vamos lá, vamos repetir. Vamos. Diga aí, você sabia que não pode mais usar cordas para amarrar cargas? Tem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que determina que qualquer carga todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação
esperadas no transcorrer da viagem. Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço. Repare, vamos lá. Aí eu fiquei meio confuso. Não pode amarrar com corda, mas corda têxtil não é corda, não? Não, cinta têxtil. Cinta. É aquela cinta apropriada para travar a carga, que tem inclusive o dispositivo de travamento e de regulagem. Então esses caminhões que passam aqui pela BR-101, bem amarradinho, com aquela lona e sendo amarrados, eles estão irregulares. Eles estão regulares. Mas são com lonas e estão com cordas. Mas aquela corda pode estar só protegendo a lona. Certo. A carga em si, por dentro da lona, deve estar travada com cinta ou cabo de aço, ou dependendo da carga. Mas aí o guarda rodoviário, ele manda tirar essa de cima para ver se a de baixo está bem amarrada. Conforme a resolução CONTRAN. Né? Então, eu creio que quase ninguém está assim, na minha concepção, porque para mim eu estou sabendo agora. Você sabia, né? Você sabia disso, Eliezer? Bom dia. Bom dia, nobre professor, mestre Pedro Barroso. Bom dia, meu nobre amigo, companheiro Adinoel Sanz. Obrigado pelas palavras dirigidas à minha pessoa. Eu sempre te ouço e praticamente nós fizemos o curso de radialistas juntos, né? Lá na querida cidade de Cruz das Almas. E você progrediu, eu gosto de ver. Você hoje é Adinoel Sanz, doutor Adinoel. Isso é muito bom. Naquela época ele já dançava lambada, como eu acredito que sim, sempre foi um bom dançarino, sempre foi. Pé de valsa, né? Pé de valsa. E esse aperfeiçoamento que você faz, Adinoel, é bom para você, é bom para a sociedade, é bom para as pessoas que estão ao seu convívio. Então, parabéns por mais esse degrau que você alcança, tem prestado relevantes serviços a Santo Antônio de Jesus. Um abraço a esse nobre amigo e pesquisador, Augusto Sena, o nosso querido Filipão, satisfação estar aqui ao seu lado. Nosso querido doutor Ribeiro, mestre, companheiro, amigo, grande lutador, é uma satisfação também estar aqui nessa mesa todos os sábados. E abraçando aos nossos ouvintes, a todos eles o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso apreço, a nossa satisfação de sabermos que eles estão lá do outro lado nos acompanhando. Pedro, há bem pouco tempo eu tomei conhecimento dessa resolução e algumas pessoas inclusive foram multadas por conta de estarem fazendo o procedimento de forma incorreta. Então, na verdade, ontem eu estava resolvendo um problema com a minha relíquia, minha Opala lá no trevo de Amargosa, mexendo na instalação, e eu fiquei muitas horas aguardando o procedimento. E fui observar os caminhões que passavam. A grande maioria, 90%, já estão dentro desse sistema. Ah, que bom. Vocês observam a cinta com um mecanismo que faz com que ela fique bem presa, e é um dispositivo que ao mesmo tempo que estica essa cinta, ela prende. A gente já teve casos de máquinas que caíram, que ceifaram vidas por conta de não estarem devidamente amarradas. Verdade. Pedras que eram transportadas também da mesma forma. Então essa resolução vem justamente como uma forma de segurança para quem está transportando, para quem passa por o veículo em sentido contrário, nas curvas, etc. Então, algumas pessoas realmente não sabem ainda, mas alegar que não sabe não vai resolver o problema, que vai ser notificado. Quem não sabe está sabendo agora como eu. Pois é, mas já tem mais de ano em vigor, mais de ano em vigor. Então o profissional, todo profissional, seja um professor tem que se atualizar, seja um advogado tem que se atualizar, e o motorista também. Então ele tem que estar buscando se atualizar diariamente, porque não adianta alegar ignorância. Augusto Sena, você sabia? Inclusive, o motorista tem que ter aquele curso de MOP. O que é MOP? É movimentação de operações de cargas perigosas, alguma coisa assim. Motorista que transporta carga diferenciada, ele tem que ter um treinamento diferenciado. A habilitação dele é diferenciada. Certo? Então eu lembrei desse detalhe aqui agora. Então por isso que ele tem que estar por dentro de como ele transporta a carga dele. É muito importante. Mas é interessante que a gente divulgue também aqui, já que é uma janela de cidadania. Concorda? Mestre. Deixa eu aqui fazer a abertura com plumas e paetês e tapete vermelho. Pronto. E filarmônica. Pronto. E filarmônica. Falar em filarmônica, a Bahia, no 2 de julho, no dia 3 de julho, tem um festival de filarmônicas, né? E no dia 4 tem um baile. O baile é logo no outro dia.
logo no outro dia para comemorar a vitória, certo? Mas o doutor Ribeiro, o homem que cuida hoje de 2 municípios, que é Cruz das Almas e Sultana das Flores, conhecida popularmente como Conceição do Almeida. Doutor Ribeiro, o senhor conhecia esse procedimento? E se você sabia que Augusto... E se você sabia... Olha, eu vou dar uma dica aqui. O nome desse quadro, quem deu foi um rapaz... Aquele rapaz do Chaveiro, nosso consultor mor, né? do Chaveiro Aliança, Vivaldo. Grande Vivaldo, um abraço aí pro Vivaldo. Vivaldo, muito obrigado aí, como o nosso amigo Ribeiro está falando aqui, realmente Vivaldo foi muito feliz e a gente, graças a Deus, está ladeado de bons amigos, pessoas inteligentes. O senhor sabia, doutor? Pedro, bom dia, em primeiro lugar. Bom dia aos ouvintes aí da FM, a de Noel. Bom dia aí ao meu grande Eliezer Geraldo, amigo, e admiro muito, como a Dinel colocou aí na abertura, eu vim acompanhando aí pelo carro, infelizmente me atrasei um pouco, e para mim é uma honra, né, estar ao lado, né, de pessoas tão inteligentes, pessoas diferenciadas, o Senna também, a gente conheceu semana passada, mas vê que ele tem muita experiência, muita bagagem, a gente conversou aqui em off. E é um prazer, para mim é uma honra, né? Tá fazer parte dessa bancada, aprendendo. Todo sábado a gente sai daqui, o que o colega falou, né? Dinoel falou, a gente sai daqui mais inteligente, né? A gente aprendo muito aí com o Eliezer Geraldo. Queria agradecer, ele participa do nosso quadro lá na Sultana das Flores, né? Toda sexta-feira, e as pessoas ficam me cobrando a presença aí do Eliezer Geraldo. Então, eu sou muito grato por ele fazer essa participação lá no programa que a gente conduz. Legal. E Pedro, queria aproveitar a oportunidade para mandar os parabéns aí pro Luanzinho, rapaz, fazendo 1 ano. A gente fala de Dona Esterita que tem 90 e pouco, mas Luanzinho começando a vida. Chegando, filho do Lucas, né? Meu amigo Luciano e Jal lá da Sultana das Flores, de Conceição do Almeida. E queria mandar também um abraço para minha sobrinha, que está fazendo aniversário também em Salvador. E Pedro, a questão da resolução, sim, eu tinha conhecimento, até porque eu trabalho um pouco nessa área, eu sou professor de trânsito, né, em especialização, em curso de especialização, e a gente tem que estar se atualizando, né? Claro que a resolução, assim, quem lida com trânsito sabe, hoje você tem uma resolução, amanhã você tem outra revogando essa resolução, aí aparece outra reativando a resolução, assim, são milhares. Eu vou ser bem sincero, eu nem sei qual é o número da última resolução, não sei se Senna tá a par, a gente vai dar uma pesquisada depois, porque é tanta resolução que sai pelo CONTRAN, que a gente termina se perdendo na numeração. Mas enfim, essa aí eu tinha conhecimento, a gente observa, eu pego a 101 todos os dias, a gente observa que sim, a maioria dos caminhoneiros estão se adequando, até porque tem fiscalização entre Milagres não, como é que chamaria? Depois que sai na BR Na Rio Bahia? Não, a 101. 101. É aquele primeiro posto que tem ali na Humildes. Humildes tem um posto. Temos um posto aqui em Santo Antônio de Jesus. Então, esse trecho como tem fiscalização, as pessoas se enquadram, né? Mas, assim, de um modo geral, a gente tem observado que os condutores, os caminhoneiros, né? Um abraço a todos os caminhoneiros, os profissionais do volante também, têm se adequado às regras do CONTRAN, do sistema de trânsito de um modo geral. Muito bom, muito legal, isso é muito importante, a gente está atento a isto. Doutor Ribeiro, tem uma pergunta que o Vintes fez, daqui a pouco eu pego a máquina, mas Driele pode daí mesmo ela pode ler. Salvo engano, uma delas é esta: o que eu devo fazer com um vizinho que só ouve músicas altas, música decibéis, o mais alto possível, e como eu devo fazer para resolver essa questão? Pronto. Pedro, o que é que ocorre? Quem regula essa questão de som é o município, né? A atribuição do município. Eu vou ser bem sincero, eu não conheço a legislação, não sei se a pergunta é daqui de Santo Antônio, se é de Conceição do Almeida, se é de Sapeaçu, enfim, ou da Bahia inteira, né? A 97.1 agora alcança toda a Bahia, então a gente não sabe a localidade. Mas enfim, primeiro ponto, a gente tem que saber qual a legislação que regula do seu município. Por exemplo, em Salvador, nós temos um órgão chamado SUCOM. Quando você tem qualquer problema com som,
você aciona a SUCOM manda uma equipe no local para poder aferir, ver se está dentro das limitações, dentro dos padrões aceitáveis de decibéis para o horário, né? Porque tem um horário, até 10 da noite é um horário, a partir das 10 isso é reduzido, enfim. Mas o que é que você pode fazer? Para mim, Pedro, eu falo aqui sempre, a melhor coisa que você deve fazer é ter uma boa conversa com seu vizinho, porque assim, se você é proprietário do imóvel, seu vizinho também é proprietário do imóvel, você vai ser forçado a ter convivência pro resto da vida. O Pedro, vou aproveitar o gancho, tem um amigo, Paulo, ele formou comigo na faculdade, e o Paulo já era funcionário da Petrobras há muitos anos, né, bem de vida e tal, e ele não tinha imóvel, sempre ele estava mudando de lugar, e esses dias eu entrei em contato com ele, falei, Paulo, e aí, tudo bom? Você tá por onde? Já tô no Rio de Janeiro. Ele fez assim, rapaz, eu nunca comprei uma casa, eu não tenho propriedade casa, eu moro onde me dá na telha, e se eu me chatear com o vizinho, se me chatear com qualquer situação, eu mudo da casa. Mas ele tem mulher casada? É casado. Ele muda de mulher assim também? Não. O Paulo é um cara bem centrado, é muito inteligente, era um dos melhores alunos que a gente tinha na faculdade. Ele já deve ter hoje 60 e poucos anos, enfim. Mas eu paro para refletir, eu tô nessa vibe também, viu, Pedro? Eu tava em Conceição da Almeida, agora mudei para Cruz das Almas. Eu tenho propriedade, mas em Salvador, aqui na região eu não tenho. Mas assim, e até alguns colegas meus corretores já me disseram, eu não sou muito bom de matemática, não. Acho que foi por isso que eu fui pro caminho do direito, que dizem que não compensa você financiar um imóvel. Eu não entendo. Dizem eles que em termos financeiros é muito melhor você alugar. Eu não consigo entender, eu não sei. Mas é verdade, até, por exemplo, um apart-hotel. Você chega num apart-hotel, você tem o trabalho de cama e mesa, tudo, limpeza, você não paga luz, não paga água, não paga IPTU, sabe? Você chegou ali, a pessoa vem, limpa o aparte, tudo, tem academia, tem tudo. E quando você coloca na ponta do lápis, isso é muito mais barato mesmo. Um apart-hotel é melhor ainda. Tem um amigo, um colega, um oficial de registro civil de Salvador, que ele realmente ele é de fora, né, como a maioria dos nossos colegas, e ele tá morando em apart-hotel e ele disse que não abre mão. Não se preocupa com nada, né? Troca de roupa de cama, toalha, limpeza, tudo, então perfeito, né? É verdade. Assim, se eu responder a pergunta, Pedro, que eu falei. E aí, como é que vai fazer? Aí a polícia chega, tenta conversar. Com o decibelímetro. Tenta conversar, se não conseguir o procedimento, qual seria o procedimento? Vai à delegacia, faz um registro para estar registrada essa ocorrência, procura o órgão do município que trata da aferição do som. Eu sinceramente aqui eu não sei. Deve ter uma secretaria aqui em Santo Antônio de Jesus, eu não conheço. Vamos ver, não, você que é um homem antenado aí. Lembra agora o nome da secretaria, que deve ser do meio ambiente, né? É meio ambiente, é relacionado ao meio ambiente. Relacionado ao meio ambiente. O que acontece, Pedro? Tem a secretaria aqui que é responsável por essa área. Cada município ele tem a competência e ele organiza da forma que ele bem entender. Então pode estar em qualquer secretaria, pode estar até num órgão separado, entendeu? Então por isso, como a gente não lida com isso aqui, então eu não sei lhe dizer especificamente, mas deve ser fácil você descobrir essa informação. Então você vai procurar esse órgão, ele vai fazer a fiscalização e como é que se diz? A equipe, né? Comparecendo ao local, aferindo esse abuso, esse som excessivo, porque assim, inclusive isso é contravenção penal, previsto, né, uma lei federal, você incomodar o sossego do vizinho, isso é crime de contravenção. Então, assim, ele pode responder um processo penal, pode se enquadrar, depender da situação, em um crime também ambiental, porque pode estar atingindo ali, entendeu? Então, há uma gama de possibilidades, ou em último caso, né, ele pode procurar os juizados especiais, né, o GECRIM, e fazer entrar com a representação, procurar o próprio Ministério Público, que entendendo que há todos esses crimes, entrar com ação penal. Muito bem, temos só completar aqui rapidinho, a Secretaria de Meio Ambiente, que é a Fátima do Benfica, que é responsável. Meio ambiente. Isso. Beleza, temos ouvinte no ar. Pois não, ouvinte, bom dia. Bom dia. Esteja ouvinte. Ouvinte, esteja à vontade. É seu Pedro? É ele. Seu Pedro, é o seguinte, eu comprei uma bicicleta e ainda falta 5 pagamentos. Certo. A bicicleta seria R$700. Pois não. Sim. A bicicleta.
O caso da bicicleta. Caiu da bicicleta. Caiu da bicicleta. Ela tá conversando. Bom, ouvinte, liga daqui a pouco, eu já vi, você falta pagar ainda 5 prestações. Tem que saber qual a dúvida. Ela me explicou, foi alguma coisa sobre o seguro, eu não lembro agora direito, ela falou sobre o seguro. Na compra ela pagou, provavelmente a pessoa bota um seguro estendido. Isso. Pois não, ouvinte? Eu comprei essa bicicleta, na realidade a bicicleta foi R$700. Com o seguro que eles fazem na lavagem cerebral na gente, ficou 880, bem de R$88 de fração. Certo. Então eu fui roubada há um mês atrás dessa bicicleta. Eu fui prestar queixa, falei a verdade, que a bicicleta, as costas que eu dei para voltar a trancar, roubaram a bicicleta. Aí eu fui lá na determinada firma, empresa, e disseram que eu tinha direito ao seguro, que eu iria receber R$525 e que o seguro eu esquecesse. Tudo bem. Aí me deram um prazo de 45 dias ou 30 dias. Quando fez 30 dias, eu fui na devida empresa e perguntei se eu iria receber este dinheiro com 30 a 45 dias. Aí a vendedora diretamente ligou para lá onde eu receberia um seguro. Enfim, aí falaram que eu não iria receber porque teria que dizer que eu fui roubada de mãos armadas e eu não fui, entendeu? Então ele acha que para você ser verdadeiro roubado, o cara tem que botar um fuzil em cima de você, um R15, né, uma escopeta, justifica que é roubado. Interessante. Minha amiga, nós temos aqui... Pois não, pode continuar. Aí o que é que acontece? Aí depois, outra coisa que eu observei, eles dão uma nota fiscal a gente e não dão o número da bicicleta, ou seja, né, vamos dizer assim, o número, para eu identificar, se amanhã depois eu achar esta bicicleta, como é que eu vou identificar que a bicicleta é minha, desde quando eu não tenho o número, digamos assim, do chassi da bicicleta, entendeu? Certíssimo. Parabéns pelas colocações e lamentável pelo roubo. Lamento pelo roubo. E continue ligado em nosso programa e que o nosso Deus Todo-Poderoso lhe proteja. Você é uma pessoa inteligente, se comunica muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Parabéns. Vamos aqui, doutor Ribeiro, e aí? Doutor Pedro, queria mandar um abraço para o ouvinte, ela é bem esclarecida, né? Para ela certa... Só que fizeram uma lavagem cerebral nela. Assim, é muito comum, né? Ter aquela pressão para você comprar esse seguro. Eu não compro porque uma vez eu comprei esse seguro estendido, precisei, também tive o mesmo problema, né? Então, enfim, eu não costumo contratar, nada contra quem contrata, com as pessoas que já contrataram e foram beneficiadas pelo seguro. Mas veja bem, ela tem que analisar o seguro, tem que saber o que é que cobra, porque tem a diferença do roubo e do furto. Entendeu? Se cobre roubo e furto. Roubo tem a ameaça, a grave ameaça e a violência. O furto não. O furto é aquele ato praticado sem violência. Então há essa diferença. Então se ela deixou a bicicleta, por exemplo, dormir fora de casa ou na varanda, ou até entraram na casa dela e furtaram o bem e não houve violência e o contrato ela não viu e não cobria a questão do furto, fica mais complicado. Não é que não dê para resolver. Ela pode sim procurar um advogado da confiança, ele vai analisar todos os termos do contrato e pode sim, ele pode vislumbrar no contrato uma brecha que você possa dar interpretação de que esse contrato ele é desproporcional, cobrindo só o roubo e não o furto. Claro que assim é mais complicado, porque assim a pessoa tem que analisar. Infelizmente a gente contrata, a gente compra ali na loja, não lê o contrato, ele oferece o seguro. Se o senhor me permite, que o senhor é doutor na área, né? Porque tem muita gente aí, o seguinte, que tem um bacharel em medicina, ele não é doutor, ele é bacharel, ele é médico, ele não é doutor, né? O cara é advogado, ele é bacharel em direito, ele não é doutor. Ele é engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. Ele é bacharel na área, ele não é doutor. Para ele ser doutor, é necessário ter a envergadura e o perfil de doutor Ribeiro, que tem que ter a graduação, o bacharelado, depois o mestrado, defender, ter uma dissertação. Na minha época era uma tese, era uma hipótese, né? Depois do mestrado, fazer um doutorado. Aí é que ele passa a ser doutor. Santo Antônio e região, quase não tem doutor. Muito pouquinho.
Entendeu? Então, tem muita gente ficando no empáfia. Doutor! O cara pergunta, o juiz é doutor? Não. Quem disse que juiz é doutor? Promotor é doutor? Não. Quem disse que promotor é doutor? Defensor público é doutor? Quem disse a você que promotor... Que delegado é doutor? Quem disse que delegado é doutor? Delegado é bacharel também. Então, não existe essa conversa. Doutor Ribeiro. Pedro, deixa eu falar, né, em relação a essa questão do doutor, porque as pessoas confundem. Doutor não é pronome de tratamento, né? As pessoas, às vezes você tem um professor, né? Um professor que ele é doutor, você chama ele de professor. Ah, professor, o cara tem mestrado, doutorado, você chama de professor. Aí o cidadão, porque é bacharel em direito, tem um título, né, acadêmico em medicina, ou é delegado, ou é Ministério Público, sem desmerecer a função de nenhum deles, lógico. Inclusive nas petições é de praxe colocar excelentíssimo senhor, doutor, juiz da comarca e tal. Uma vocação de puxar o saco dos advogados. O advogado... Tem advogado tem uma vocação de puxar saco. Assim, o que é que o que é que ocorre? Assim, há alguns anos atrás existia uma lei que concedia esse tipo de tratamento a algumas autoridades. Só que isso já caiu por terra. Isso. Só que já não cabe mais, inclusive, salvo engano, eu vou até saber que a gente pode confirmar, mas tem uma orientação do Conselho Federal de Medicina, uma orientação, que os médicos não coloquem no jaleco doutor fulano de tal, esse médico fulano de tal. Porque ele não é doutor. Se ele for doutor, tudo bem, sem problema nenhum. Mas, enfim... Para ser doutor, tem de estudar. Não, engraçado. Tem de estudar. Engraçado, doutor Pedro, a gente chama pela praxe, né? E sabe que o homem que tem conhecimento, que tem a formação, a gente pode chamar de doutor sem problema nenhum, mas as pessoas chamam, lá no cartório meu, eu peço para me chamar pelo nome. A época da advocacia também falando, não precisa me chamar de doutor. Isso aí não vai descer em nada, não vai aumentar meu conhecimento, não aumenta nada. E assim, pode me chamar pelo nome, não precisa ter essa formalidade toda. Na hora que a gente chama, às vezes a gente chama até brincando, chama aluno de direito, os meus alunos de doutores e tal, enfim. Mas é claro que o conhecimento acadêmico é o que vale, né? É você ter o seu título, você conquistar, você lutar. E muita gente já teve até processos, né? De um juiz, e eu vou falar porque isso aqui correu na mídia. E o juiz falava sobre, ele entrou com a demanda porque o porteiro não chamava ele de doutor, imagine. O porteiro do prédio dele, não é o porteiro do fórum, não. Era o porteiro do prédio. Inclusive a sentença, eu vou até procurar a sentença se a gente puder ler aqui. Ela é muito interessante. O Eliezer pode transformar ela em cordel. Ela é muito interessante, Eliezer. Se você não conhece, dê uma pesquisada. Inclusive o juiz que profere a sentença, ele dá uma escrachada no colega e tal. É bem interessante essa sentença, a gente vai trazer. O porteiro mais sábio do que o juiz, né? Com certeza. Porque ele não chamava de doutor, porque ele tinha informação. Sim, provavelmente sim. Eliezer, veja a má fé, rapidinho, deste contrato. Ninguém, bicho. É difícil alguém assaltar uma bicicleta com um fuzil ou com um 38. Bicicleta se rouba. O ladrãozinho fica olhando a pessoa botar a bicicleta ali, pega a bicicleta, monta e sai na carreira. Chega, a camisa vai voando, né, com o vento. Ele vai de pé, ele rouba, ele faz um furto. Repara, o cara, provavelmente, essa nossa ouvinte irá procurar um advogado da sua confiança para tirar esta dúvida, e o advogado vai encontrar uma tese. Não é isso? Olha, a gente vai aos nossos comerciais. Adinoel é o nosso rei da lambada. Um segundo antes do comercial. Como a ouvinte colocou que fizeram lá um samba de treta e ela caiu na onda. A lavagem cerebral. Justamente os termos do contrato. Tem que existe depois o doutor Ribeiro explica, ou então eu falo rapidamente, superficialmente, existe uma diferença entre o roubo e o furto. E é justamente isso muitas vezes que o contrato está falando em roubo e não em furto. E por conta disso não vai cobrir porque aconteceu um furto e não um roubo. É verdade. É uma estratégia Pedro, que está rapidinho, só para finalizar. O que acontece? Tem que olhar o contrato em si, porque às vezes está com aquela letra pequenininha que ninguém consegue ler. Então tudo isso tem que ser analisado para ver se teria condições de ela identificar no momento, como os termos que são utilizados no contrato. A pessoa leiga não tem que saber o que é furto, é roubo. Para ela tudo é a mesma coisa. Então isso tem que estar bem claro no contrato. Então procura um advogado da sua confiança. Beleza. Daqui a pouco. Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Barroso. Todos os sábados estaremos aqui nesta janela da cidadania.
Aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Você pergunta de lá, que a turma aqui responde de cá. É importante. Agora, para isso, Adinoel, o nosso cara dança, lambada, rumba, tchá-tchá-tchá, merengue, em Porto Seguro, naquela barraca à toa, achando ar. Só dá ele. Só dá ele. E aí, Adinoel? Tem a pergunta aqui do ouvinte. Contatos, como é que faz? Sim, os contatos. Entusiasmado com a dança. É o 3631-9500 e tem o nosso WhatsApp, que é o 9971-16971. E já tem perguntas aqui do ouvinte. Beleza, Bolão tá ligado aqui no nosso programa, Bolão, que já foi superintendente da CMTT aqui em Santo Antônio. Vivaldo, nosso consultor móvel, Vivaldo do Chaveiro Aliança também tá, e um bocado de gente aqui de Formosa do Rio Preto, um bocado de gente, muito legal, beleza. Como é que é a pergunta do ouvinte? Muito bem, olha, bom dia, turma da Rádio Andaiá, FM 97.1, sou concursada em uma cidade vizinha pela prefeitura. Tenho direito a transporte ou vale transporte, ou fica a critério da prefeitura oferecer... Doutor Raíra, de Formosa do Rio Preto, para quem está aqui no Recôncavo Baiano, 1.000 quilômetros de distância. Raíra, advogada, excelente pessoa. Conheço, estive lá ministrando o curso em Formosa do Rio Preto. Fica perto de São Desidério, você pega o avião daqui para Barreiras, umas 3 horas mais ou menos de viagem de carro, tranquilo para chegar lá. Mas é um lugar fantástico, me marcou muito este lugar. E Sérgio Nogueira Reis, um advogado renomado, tá ligado aqui também, Raimunda, gente pra caramba. Doutor, eu posso chamar você de doutor, senhor de doutor, porque você Sim, é bom. Tá fazendo doutorado lá em Buenos Aires, e o Brasil deu uma surra de gato, morto até o gato miar nos argentinos, no futebol. Mas e aí, doutor, como é que faz para responder esta pergunta? Veja bem, se fosse o direito, tem que primeiro analisar. Ela falou que é concursada, né? Provavelmente, se ela fez concurso, ela é estatutária, né? Não é seletista, não está regida pela CLT. Na CLT, o funcionário ele tem direito sim ao Vale Transporte. Tanto é que ele preenche, né, quando ele não quer, um formulário dispensando o Vale Transporte, porque mora próximo ao trabalho, enfim. Mas na questão da funcionária da prefeitura, ela tem que saber o estatuto que rege a função dela, para poder ela analisar, saber se ela tem ou não tem direito. É o estatuto que rege a sua profissão que vai dizer quais são todos os seus direitos. Então, a gente responder sem saber qual a sua função, qual o seu estatuto, a gente vai dar uma resposta muito superficial. Possa ser que tenha e possa ser que não tenha. Muito bem. É assim que o advogado, o profissional, o operador do direito, o educador deve agir. Dar uma resposta no justo meio, no equilíbrio. Nós temos uma pergunta do ouvinte. Mais uma pergunta aqui. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber dos advogados, pois meu pai comprou um carro e o vendedor dizia que o veículo tinha 3 anos de garantia e o veículo agora, com 2 anos de comprado, está dando defeito. E agora eles alegam que o veículo não tem garantia. Meu pai gostaria de saber se ele tem o direito de ter o dinheiro de volta. Ele diz aqui. E quando meu pai comprou o veículo, ele não tem nenhum tipo de contrato de compra do veículo. Eita, quer dizer, foi de boca e ouvido. Mas deixa eu entender, ele comprou na concessionária o veículo novo, a gente precisa entender isso, para a gente dar uma orientação, porque assim, é estranho. Vamos dizer que ele comprou nesse pessoal que vende na rua, ou nos seminovos e etc. Digamos que ele não comprou numa concessionária, ele comprou na mão de terceiro, de pessoa física, e não de pessoa jurídica. Certo? A lei não determina o prazo, né? Tem os prazos de garantia, os prazos de lei. Agora, por exemplo, um prazo de 3 anos não é um prazo previsto em lei. Aí a gente vai também analisar a questão do vício remeditório, ou seja, aquele vício oculto, defeito oculto, enfim. Mas o que é que acontece? Se foi oferecida a garantia, mesmo que de forma verbal, ela tem validade. Agora sim, eu sempre quando vou adquirir um bem, ou vou num estabelecimento que a pessoa me oferece um benefício e fala assim,
sim, mas eu vou comprovar isso aí como, não, é só não, vim aqui não. Então coloque isso aí a termo, o gerente assina, alguém assina, porque depois fica difícil você provar. Os contratos verbais têm validade, com exceção o que a lei diz que tem que ser por escrito. Mas a maioria dos contratos você pode fazer de forma verbal. Só que o que acontece? Você faz um contrato desse verbal e assim a questão da prova. O juiz vai precisar da prova. Entendeu? E aí, como é que ele vai julgar a questão sem nenhum tipo de prova? Foi veiculado que a loja está em propaganda, em panfleto ou em rádio, dá 3 anos de garantia. Como é que ele pode comprovar efetivamente que foi dada essa garantia a ele? Então, a grande questão é essa. Tá aí? Pois não, o ouvinte está no arroz do melhor. Pois não, irmão? Bom dia. É porque sobre esse carro, ele foi comprado numa concessionária. E esse carro é 0 quilômetros. Só que no caso, foi o primeiro carro que meu pai comprou. E ele não tem, assim, tipo, um estudo. O que eles mandaram assinar, ele assinou. Ele não tinha nenhum tipo, ele não leu nenhum tipo de papel que eles pediram para meu pai comprar. Beleza. Doutor Ribeiro vai responder, mas eu quero mandar aqui um alô para Adriano Martins, advogado de Barro Alto. Ele está em Salvador, mas é de Barro Alto. Barro Alto fica depois de Irecê. Adriano Martins, grande figura, o pai de Getúlio. Mas não é de Getúlio Vargas, é o novo Getúlio de Barro Alto. Martins, Adriano Martins, um abraço e um beijo no coração, meu irmão. Fique com Deus. E aí? Vamos lá, assim, o problema é que ela falou, assim, Ana e companheiros, que não tem nenhum tipo de documentação, né? Então, será que ele tem um manual? No manual, geralmente tem a garantia. Agora tem que ver se é a garantia de fábrica ou a garantia da loja, que ela está tratando esses 3 anos de garantia. Então, tem que ficar bem claro. Procura a loja, tem que ter algum registro, entendeu? Pelo chassi do veículo você consegue identificar onde esse veículo foi comprado, entendeu? Assim, tem que buscar o meio de conseguir alguma prova material, algum documento tem que ter. Se ele comprou na loja, não é possível, ele assinou os papéis, esses papéis tem que estar na loja, ele tem direito, entendeu? Eu já fiz uma compra uma vez, esqueci um documento na loja, depois de 3 anos eu lembrei, fui lá, peguei na loja sem problema nenhum. Lembrei que o documento eu não estava em posse, e liguei, não, tá aqui, o senhor não veio pegar e tal, esqueceu, a gente perdeu o contato, enfim, foi lá e comprou, e peguei e resolvi. Então, você precisa de provas, infelizmente o direito, ou felizmente, né, é feito de provas. Então, fica muito superficial. Você diz, eu comprei em tal loja. Qual a prova que você tem que você comprou em tal loja? Que prova você tem que lhe foi dada tal garantia? Isso era público? Todo mundo na região tinha conhecimento que essa loja dava 3 anos de garantia? Se você conseguir provar isso aí na justiça, não tem problema nenhum. Mas a orientação, como sempre, né, doutor Pedro? Procura um advogado da sua confiança. Ele vai te passar as melhores orientações, com certeza. Mas o que a gente pode falar em relação ao tema, olhando de forma superficial, até porque muitas vezes as pessoas querem que a gente dê opiniões de processo, de tudo, sem estar com os autos na mão, isso não existe, né? O profissional que dá essa opinião, fala de alguma coisa dos autos, sem ter conhecimento do processo, no mínimo leviano. Verdade. Jairo, do Brasil Esporte, um abraço, meu amigo, para você. Ô, Driele, temos uma pergunta aí? Pode usar o daqui, Driele, este de Ribeiro. Uma pergunta. Um ouvinte internauta está falando aqui que o esgoto da vizinha passa dentro do quintal dela. E ela quer saber o que ela pode fazer para resolver esse problema. Então, o esgoto da vizinha passa por dentro do quintal dela, não é isso? Pelo quintal. Porque no interior, você que está nos ouvindo, que mora em apartamentos, em edifícios e etc., não tem esse privilégio nosso de ter quintal para o vizinho botar o esgoto para passar. Certo? E aí, doutor Ribeiro? Pedro. Obrigado, Adriele. Isso não acontece só no interior, não. Em Salvador também acontece em muitos lugares. Você chega nas periferias de Salvador, tem muita região que o esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto não pode, em hipótese alguma, né, passar pelo terreno do vizinho. Só que tem assim,
tem que se analisar o todo, né? Oferece, a Embasa, né, oferece o esgotamento sanitário? Não, né? Provavelmente não. Então, o dono do terreno que está produzindo o esgoto, ele tem que dar um jeito, né, de construir uma fossa, alguma coisa dentro do terreno dele para não incomodar o vizinho. Então, ele vai ter que dar uma solução dentro da solução técnica. Eu não sei, eu não conheço as soluções técnicas, mas juridicamente, claro que não pode. Aí a gente estende aquela questão assim, mas se fosse por tubulação, eu posso passar tubulação pelo terreno do vizinho e tal, enfim. Aí a gente vai responder, depende. Depende. Se o vizinho quiser estender a construção dele, construir uma casa... Sim, enfim, vai depender muito da situação. Se o seu imóvel é isolado, não é, se tem rede de esgoto na sua rua, a rede de esgoto só passa na rua do vizinho, você precisa acessar pelo imóvel. Então, há diversas situações que você tem que analisar no caso concreto para poder dar uma resposta mais segura. Mas esgoto a céu aberto, eu te respondo seguramente, seu vizinho não pode jogar o esgoto dele pelo seu terreno. Isso aí, com certeza não. Independente do lugar, ele tem que dar o jeito dele de construir uma fossa, ou seja, dar destinação ao esgotamento dele e não jogar para o seu terreno. Pessoal, eu sou Pedro Barroso. Todos os sábados, das 8h30 às 9h30, estaremos aqui nesta janela da cidadania, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Pedro, eu só queria concluir. A solução, o que eu faria, de novo, tenta conversar com seu vizinho, entendeu? Tenta achar em comum acordo uma solução. Às vezes você pode até ajudar na sugestão, ou conjuntamente, né, financeiramente, não sei qual a sua situação, para que ele possa regularizar isso, porque é bom você ter um bom vizinho. É péssimo você você morar num local que ou você ou o vizinho é odiado. Isso é terrível, né? Então, para mim, o primeiro ponto é o diálogo. Então, tenta conversar com o seu vizinho. Claro que se não for possível, aí você vai ter que procurar um advogado da sua confiança. Ele vai tomar as medidas aí judiciais cabíveis nessa situação, né? Ou ele pode entrar com ação de obrigação de fazer. Ou seja, que o juiz determine como é que vai ser feito esse esgotamento desse terreno, enfim. Mas eu acho que não precisa chegar a esse ponto, somos pessoas adultas, inteligentes, independente dos títulos acadêmicos, e tudo vai se resolver. Eu tenho certeza que o seu vizinho é um cara bacana, ele vai resolver o seu problema. Eliezer, você trouxe pérolas para este programa, trouxe água para irrigar o raso da Catarina, né? E aí? Pois é, Pedro. Antes eu gostaria de mandar um abraço para o Ivan da Embasa. O homem de Pereto. O homem de Pereto. Não é preto, não, o homem de Pereto. Ele está ouvindo a gente? Com certeza deve estar ouvindo a gente. Esse cara é demais, né? É isso aí, grande abraço. Ele tem uma voz tronitoante, uma voz de trovão, né? É o homem de Pereto, eu fico sem saber se ele é o bispo ou o senador, aquele senador da novela que usava preto. Exatamente. Ele já foi secretário de administração de São Felipe. Foi, isso aí. Um abraço, Ivan. Ivan, um abraço. Meu amigo Zé Viramundo também acompanhando a gente. A minha namorada Maria Alves, lá na Barra, em Castro Alves, juntamente com o seu Zeca, dona Honorina, enfim, pessoal todo lá da Barra, aquele abraço. E eu trago hoje, Pedro... A sua namorada está ouvindo a gente? Está ouvindo, sim. Você pode descrever para a gente sua namorada? Morena, cabelos longos, alta. É altona, é mais alta do que você? Não, é da minha altura. Da sua altura, da sua top. É do meu top. Testa com testa, nariz com nariz. É isso aí, Pedro. Morena, cabelos longos. É isso, pele sedosa, bonita, enfim. Pele sedosa. Horolândia, é isso aí. E Pedro, a questão de Lampião, eu bisbilhotando lá, descobri mais uma pérola. Foi? Lampião, a Lampião tomou café com depois de comer o mel de engenho. Com farinha. E água. O meu pai era primo da minha mãe. Então, naquele exato momento, o pai da minha mãe também se encontrava lá. E a esposa dele, né? A minha avó, Quitéria. E Lampião pediu para que o pai da minha mãe amarrasse a espora dele. Ele começou a tremer. Tremia tanto que a minha avó Quitéria disse, deixa que eu amarro. Aí amarrou as esporas de Lampião.
Depois ele perguntou, por que você pediu para amarrar? Disse, antes que ele lhe desse uns tapas, eu adiantei o lado e amarrei. É isso aí. Olha, Pedro... Lampião era um cara muito respeitador nesse aspecto de mulheres. Essa conversa fiada de que o grupo dele estuprava, quem estuprava era a polícia, era a volante. E botava a culpa em Lampião. Lampião não fazia isto. Temos relatos fidedignos de que Lampião sequestrou algumas moças e colocava assim, pessoas da confiança dele para tomar conta, para ninguém nem olhar. Tá entendendo? Nem olhar. Ele era muito respeitador. Lampião era muito respeitador de mulheres. É isso aí. Ô Pedro, eu vou trazer hoje um cordel, um folheto de cordel. O título é O Burro e o Deputado. Este cordel, ele foi lançado por Luciano Carneiro em 1995. Um deputado teve a ideia de criar uma lei que proibisse a utilização de animais atrelados a carroças, transportando cargas diversas e transitando em rodovias, ruas e avenidas. Projeto que contou com o apoio da Sociedade Protetora dos Animais. Mas com certeza criou um problema. Aqueles cidadãos do campo, utilizando os animais para os seus afazeres, com certeza não gostaram. E aí, para problematizar, o Luciano Carneiro fez o cordel, O Burro e o Deputado. O deputado e o burro estão num impasse danado. Vão findar trocando o murro, o burro e o deputado. O burro quer trabalhar, o doutor não quer deixar. Diz que a carroça é pesada, porém o burro é enfesado. Diz que não é deputado para ganhar sem fazer nada. O burro ainda diz assim, eu trabalho para o meu patrão, mas ele me dá capim, me dá remédio e ração, dá água, banho e vacina. E só me aplica disciplina quando invento besteira. E você, seu deputado, se fosse disciplinado, agia de outra maneira. Burro, cavalo e jumento tem mais é que batalhar. Se for no seu argumento de viver sem trabalhar, de desprezar o seu dono, lhe deixar no abandono. Eles vai, tranca o roçado, tem razão que a roça é sua, e joga nós no meio da rua para morrer atropelado. E será se essa tarde de proteção dos animais tem roçado, tem quintar, com água e com capinzais? Para nós viver só comendo, bebendo água e correndo, tudo gordo e bem zelado, vivendo uma vida incrível, igual a que o senhor vive na Câmara dos Deputados? Será que os donos da gente têm a mesma opinião? Que tem o seu presidente, o chefe dessa nação, que cobra imposto danado do pobre lá no roçado, do pequeno comerciante, para todos finados do mês pagar um montão para vocês só porque são importantes? Eu não reparo o senhor ser doutor, seu deputado, esquecer seus eleitor que vive desagregado ou trabalhando na roça, ou mesmo numa carroça, como meu patrãozinho faz, tentando sobreviver, mas deixe de se meter na vida dos animais. Vá criar projeto novo, vá cuidar de outros assuntos, fazer morada para o povo, vá, doutor, fazer conjunto, vá ajeitar as estradas que estão tudo esburacadas, dá mar para a gente passar, ou então fique parado, ganhando seu ordenado, mas deixa nós trabalhar. Parece que o senhor é mais burro do que eu. Que diabo é isso, doutor? O que foi que aconteceu? E o pobre do deputado olhou para o burro espantado. Sem ter o que responder, findou falando para o burro. Se você me der um murro, eu dou um coice em você. Beleza, parabéns, muito esse bom, é o nosso poeta. Ó, e aqui está já Simões Filho, da direção da OAB de Simões Filho, está nos ouvindo aqui, mandou um abraço para a equipe. Raimunda Oliveira, advogada lá em Salvador, uma pessoa fantástica, fabulosa. Olá, doutora Raimunda. E Maria de Tucano, uma advogada maravilhosa, que está ligadíssima. E André de Feira de Santana, tá legal aqui. Beleza mesmo. Bom, a última pergunta dá para fazer, Noel? Pedi a resposta. Pronto, beleza. Driele, qual é a pergunta? Você passa para... A ouvinte internauta, ela quer saber se o proprietário é obrigado a abrir estrada para o vizinho que tem acesso a outro imóvel. No caso, se o imóvel for no fundo ou precisar da passagem para chegar a uma outra casa, se o vizinho é obrigado a abrir esse acesso. Isso. É só para responder rápido? Não.
desde quando a pessoa que está com o imóvel encravado, ela não criou essa situação, porque às vezes ela tinha um terreno, saiu vendendo tudo, deixou dela encravado, achando que depois ela ia conseguir a passagem. A gente tem que, na realidade, analisar o caso concreto para poder saber se você tenta uma servidão, né, que é um contrato que é feito, pode ser feito no extrajudicial, no tabelionato de notas, e você vai ser indenizado, enfim. Na outra situação também, na passagem forçada, né, no direito de passagem forçada, também há essa possibilidade de indenização, mas a gente tem que analisar o caso concreto. Não pode ser por conveniência, pelo seu terreno é mais próximo eu ir para o outro imóvel meu, aí não. Mas tem que analisar se seu imóvel está encravado, não tem como sair, entendeu? Tem que se analisar diversos pontos. Então, até porque o tempo é curto e há diversas possibilidades, a gente pode até deixar essa pergunta, né, Pedro, para a semana que vem. A gente traz, que tem muitos detalhes que são interessantes, né, que a gente sabe que tem muito essa discussão. Mas, a grosso modo, seria isso aí. A gente tem que analisar se o imóvel está encravado, ele está ali, você não tem por onde passar. Não só comodidade, eu tenho que fazer um arrodeio grande para poder sair, para ir para o outro imóvel meu, aí não. O dono do que está no meio não é obrigado a lhe dar essa passagem. Mas a gente tem que analisar o caso concreto. Beleza. Um abraço aqui para Tânia Martins, funcionária do TRE em Salvador. Tânia, um abraço. Você está muito bem acompanhada e vice-versa. Parabéns, lhe admiro muito. Olha, boa resposta, mas no próximo programa a gente vai dar continuidade, porque isso é o que mais tem. Tem muita briga, muita confusão, muito tapa, muito cocorote, né? Muito cascudo, muito puxão, tudo quanto é coisa por conta disso. Muita desavença. Suas considerações finais, rapidinho. Eliezer, suas considerações, meu amigo. Pois é, um abraço a todos os integrantes da mesa, para os ouvintes da Andaiá. Bom final de semana, que a paz de Deus esteja em todos os corações. Eliezer é o homem da morena de pele sedosa. Filipão. Rapidinho. Cena. Um abraço, um beijo para dona Wanda, que deve estar nos escutando, para meus filhos João e Maria, a Emanuela, que está lá de Petrolina, sinalizou aqui minha sobrinha Emanuela, e o povo de Bonfim parece que está me ouvindo. Um abraço para todos e um abraço para o pessoal aqui da mesa. Bom final de semana para todos. Pronto, Manuela está em Petrolina. Petrolina. Beleza. Driele, suas considerações finais. Um abraço para todos os ouvintes que nos acompanharam. E um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Doutor Ribeiro! Bem rapidinho. A todos os ouvintes aí da Andaiá FM, 97 pontos. Agora é excelente, viu? Cruz das Almas está pegando perfeito. Tem algumas localidades que ficava chiando e tal. Agora a transmissão tá limpa, clara, perfeita. Parabéns à Andaiá FM. E Pedro, eu vou mudar minha frase hoje. E acho essa frase interessante também. Eu acho que todo dia eu penso nisso, eu reflito. A única pessoa que você deve superar todos os dias é você mesmo. Um forte abraço a todos. Que bacana. Oswaldo, vou arrumar os óculos para você daqui a pouco. Vou sair daqui, vou bater todas as óticas. Oswaldo do Acordeon, viu? Pessoal, um beijo para quem gostou do programa e 2 para quem não gostou. Cidadania, direitos e deveres. Andaiá FM.